Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um dia de muito estudo, de muita aprendizagem. Hoje é dia 9 de agosto de 2021 e, como a professora falou semana passada, essa semana nós ainda vamos fazer nossas atividades no caderno. São poucas atividades. Essa semana nós não teremos aula na quarta-feira, que é dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante, então nós não vamos ter aula, certo? E também hoje estão sendo entregues as atividades que nós vamos usar na próxima semana. São as atividades do dia 16 até o dia 20 de agosto. E junto com as tarefas, vocês vão receber uma pequena lembrancinha para os pais. Então, já está à disposição lá na escola, né? Para vocês irem buscar, o responsável ir buscar, né? E para essa semana, nossas atividades vão falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Dia 22 de agosto, nós comemoramos o Dia do Folclore. O que é folclore, professora? Vocês vão receber esse vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar para vocês, explicar direitinho quais são os mitos do folclore, né? O que é o folclore, como ele foi criado. Então assistam o vídeo com bastante atenção para aumentar o nosso conhecimento. Vocês vão receber também esse pequeno texto que vai falar um pouquinho sobre o folclore. Em resumo, folclore é tudo aquilo que nós aprendemos com as nossas gerações passadas. É tudo aquilo que é passado de pai para filho. As histórias onde nós temos os mitos como o Saci, o Curupira, o Boto, Cor-de-Rosa e tantos outros. As cantigas que a mamãe canta, as quadrinhas, as parlendas, tudo isso que é do conhecimento popular faz parte do folclore. Aqui nós temos alguns mitos, como a professora já falou, como o negrinho do pastoreio, o bicho-papão, o boitatá, o curupira, a cuca, a mula sem cabeça, o saci, o boto e a iara. São os personagens do folclore, também conhecidos como mitos. Por que fala que é mito? Porque eles não existem, eles foram apenas criados. São personagens da imaginação do povo. E cada um deles tem a sua história, não é? E nossa primeira atividade de hoje, de língua portuguesa, né? Lembrando que a gente vai desenvolvê-la no caderno, nós vamos ler o texto com a ajuda de um adulto, falando sobre o folclore. Em seguida, nós vamos ler novamente o nome desses mitos, né, dos personagens do folclore. E nossa tarefinha vai ser fazer no caderno a data, né, o nosso nome. Em seguida, fazer a lista desses personagens. Vocês podem estar listando esses que a professora usou como exemplo e também outros que vocês já conhecem e que não estão representados aqui, certo? Nossa tarefa de matemática também vai continuar falando sobre os mitos e essa pequena tabela aqui, ó, que a gente vai copiar ela no caderno, representando o nome dos personagens e a quantidade de votos que cada um deles recebeu. Então, o Boto recebeu 99 votos, a Iara recebeu 115 votos, a Cuca recebeu 230 votos, o Lobisomem 89 votos e o Saci 100 votos. Depois de copiar essa tabela no caderno com a ajuda de um adulto, nós vamos copiar essas 3 questõezinhas e respondê-las. Lembrando que ordem decrescente é quando a gente escreve os números do maior para o menor, né? Quando eu falo ordem crescente,
a gente lembra de tudo aquilo que cresce, começa pequenininho e vai aumentando o seu tamanho. Mesma questão relacionada aos números. Decrescente é o contrário. A gente começa no número maior e vai parar no número menor, certo? Na letra B, nós vamos copiar apenas os números ímpares. Ímpares, vocês lembram que são aqueles números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, nós temos dois números ímpares aqui para copiar. E na letra C, nós vamos escolher 3 números e escrever eles por extenso. Por extenso é escrever o nome do número usando letras, certo? Nossa atividade PQVAE dessa semana vai falar mais um pouquinho sobre o respeito que nós devemos ter aos que não são iguais a nós, respeitar as diferenças, a grande importância de respeitarmos as diferenças que existem entre nós. Nós não somos todos iguais, não é? Eu costumo falar que Deus é tão maravilhoso que assim como existe um jardim lindo com diferentes flores, nós também somos assim. Somos diferentes no nosso físico e também no nosso psicológico, né? Nas nossas emoções, na nossa forma de pensar. E o importante é sabermos respeitar cada um da sua forma de pensar, de agir, sua forma de ser, né? Então, respeitar as diferenças é um dos passos mais importantes para a construção de um mundo melhor. Vocês vão receber esse texto, a gente vai fazer a leitura, né, um poema falando sobre o que é o respeito. Depois de ler ele, vocês vão escolher aquela estrofe que vocês mais gostaram e registrar ele no caderninho. Aqui a professora copiou um como exemplo. Se sigo as regras da sala, se sei falar sem gritar, se arrumo o jogo que fiz, respeito estou a mostrar. Então, cada estrofe, que a gente já sabe que é esse conjuntinho de verso aqui, ó, ele fala um pouquinho sobre o respeito. Então, vocês vão escolher um deles e registrar no caderno. Muito simples, não é? Poucas atividades, como elas são realizadas no caderno, são bem fáceis de serem entendidas e feitas. Um bom trabalho para vocês e até nossa aula de amanhã.